Seja muito bem-vindo a essa série de vídeos aqui no YouTube, onde eu mostro alguns dos segredos da minha autopeça. No vídeo anterior eu mostrei que é um erro de muitos donos de autopeças se preocupar apenas com o resultado final do faturamento. Ele trabalha do dia 1 ao dia 31 e apenas no dia 1 do outro mês ele vai olhar quanto foi que ele vendeu. Então não tem como ele acompanhar ou ele fazer alguma coisa para que o final, o resultado final, vá para um local diferente. Imagina, você começa a trabalhar no dia 1 de janeiro e quando chega no dia 30 de janeiro, você vê que as vendas não foi boa. E o que é que você vai fazer se faltam apenas 1 ou 2 dias para fechar o mês? É por isso que um dos segredos da peça.com é analisar os números da venda, é ter reunião com o meu time comercial todas as segundas-feiras. Iago, o que é que você olha nas segundas-feiras junto com os vendedores? Eu olho quanto foi que ele vendeu dia a dia da semana anterior. Então, segunda-feira hoje, a gente pegou os números da semana passada, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, de todos os vendedores, e aqui, nessa sala de reunião, a gente se reúne com eles para debater quais foram os erros e quais foram os acertos de cada vendedor. Então, gente, aí fica muito mais fácil, porque se chegou no dia 15, no dia 12 desse mês, e eu vi que as vendas não tá boa, eu tento criar estratégias com o meu time comercial, junto com as meninas que me auxiliam no marketing, para tentar mudar o curso, para que quando chegar no dia 31, a gente tenha um número agradável, e não um número que a gente venha só baixar a cabeça e dizer, meu Deus, que número ruim. E aí não tem mais para onde correr, porque não tem dias para a gente vender mais. Então, toda reunião de segunda-feira, a gente senta aqui com o nosso time, a gente ora, a gente entrega a nossa semana ao Senhor. Esse é um dos segredos da peça.com também, e aí a gente avalia. Então eu trouxe aqui um dado do vendedor Juan, e aí a gente olha vendedor por vendedor, Alisson, João, Juan e Carlos. Nossos 4 vendedores, a gente tem mais um, mas é o comprador, ele também auxilia nas vendas, mas ele não está aqui na nossa reunião de segunda-feira. Então a gente olha aqui, olha só, Juan na segunda-feira, vendas brutas 12 mil, devolução 239, vendas líquidas 12.550. E aí a gente vai acompanhando as vendas líquidas desse vendedor dia após dia, de segunda a sábado. Todo sábado o número tem de ser menor, porque sábado a gente funciona das 8 às 13 horas, né? Diferente dos dias da semana que a gente trabalha das 8 às 18 horas. E aí a gente calcula a quantidade de venda, a gente calcula o ticket médio da venda. Por quê? Se eu vejo que o ticket médio está abaixo de R$160, isso quer dizer que o meu vendedor está vendendo apenas óleo, filtro, coisas baratas, entendeu? Então a média do ticket aqui da peça.com é de 180 para cima. Mas também se eu observo que o ticket médio dele aqui, ó, esse ticket médio aqui está muito alto, 447, quer dizer que ele está vendendo muita peça cara, está focando só no amortecedor, está focando só nos orçamentos grandes e está vendendo pouco para o balcão de atendimento. Geralmente, os meus vendedores que ficam atendendo os clientes do balcão, que é o cliente que compra um óleo, que é o cliente que compra um filtro, que é um cliente que compra um produto da Vonix, um White Lube, um descarbonizante, um Cara 80, esses vendedores têm um ticket médio baixo, entendeu? E tem muito número de atendimento. Eles vendem muito em quantidade de pedido tirado, mas vendem pouco no total. E aí, lembra do vídeo anterior, é a partir da informação que eu tomo decisão. Tem muita gente tomando decisão, ó, tirando a conclusão do sovaco, como a gente fala aqui. Então, o que é que vai moldar e o que é que vai mudar a sua decisão tomada? É a informação. Então, eu observei, através desses números, gente, eu observei que o meu atendimento estava ruim. Eu observei que o meu ticket médio estava muito alto. Eu não estava dando atenção àquele cliente que vem comprar um pivôzinho, eu não estava dando a devida atenção a um cliente que queria comprar um produto da Vonix. E aí eu precisei subir do estoque um vendedor. Olha só, quando a gente sobe um vendedor para as vendas, né, a gente tem um bolo que é o faturamento. Imagina isso aqui comigo, preste atenção. A gente tem um bolo na minha autopeça aqui que é o meu faturamento. E aí esse bolo é dividido para 4 vendedores, vamos dizer assim. Cada vendedor tem o seu pedaço de bolo. Quando eu trago um vendedor novo, o vendedor, ele não vai aumentar o bolo de uma hora para outra. Ele vai comer da fatia do bolo dos outros vendedores. O que é que isso traz para os outros vendedores? Pô, eu tenho que me atentar.
Porque se ele comer muito da fatia do meu bolo, vai diminuir no meu faturamento, vai diminuir na minha comissão, vai diminuir no meu salário. Então traga um vendedor e dá esse despertamento. E aí depois de um mês, depois de 2 meses, esse próprio vendedor, ele faz com que o bolo aumente. Por quê? Porque agora os vendedores vão ter mais tempo, os vendedores vão ter mais atenção na hora de vender e, consequentemente, o bolo do faturamento aumenta. E aí, depois de poucos meses, os vendedores voltam a vender aquilo que ele já vendia. A fatia do bolo volta a crescer para cada vendedor. Mas essa decisão que eu tomo não é baseado em achismo, é baseado em números, é baseado, né, na meta da semana que a gente coloca aqui. Todo vendedor tem uma meta. A gente analisa a quantidade de desconto, a gente vê quanto é aquele desconto e a gente tem uma meta não apenas para faturamento. Tem muita gente, a meta global é X, a meta de você é X. Gente, você tem que ter meta para devolução. Então a nossa meta de devolução aqui é de 5%. A cada R$1.000 vendido, o vendedor pode errar R$50. R$50 ele pode errar. Agora, se ele errar mais do que isso, aí ele já vem para a reunião de feedback. Pô, o que é que está acontecendo? Vamos olhar o que é que você errou. E aí a gente vai olhar. Foi o cadastro do produto que estava errado? Foi o cliente que pediu errado? Foi o cliente que desistiu da compra? Alguma coisa aconteceu. E aí a gente cria outro indicador. Pô, o cliente está comprando muito. Esse fulaninho aqui, esse mecânico, está devolvendo muita peça. Olha o que a gente descobriu depois que a gente começou a metrificar as devoluções. Que tinha muitos mecânicos que vinham com os clientes, faziam o orçamento do motor de 10, divide em itens, o cliente pagava e depois ele vinha sozinho com a nota devolvendo os produtos para ficar com o dinheiro. Olha só, será que isso não está acontecendo na sua autopeça também? E o que é que você está fazendo com essa informação? E aí a gente tomou uma decisão, metrificar, e chamou o mecânico para conversar. Cara, você está devolvendo muito, né? O que está acontecendo? Toma cuidado. Por quê, gente? Porque teve uma vez que o que é que aconteceu? O cliente veio com várias peças de suspensão. Amortecedor, coxinho, batedor, pivô, bieleta, um monte de coisa. E depois ele devolveu os coxinhos do amortecedor, alegando que o coxinho do amortecedor do cliente estava bom. Só que depois de um tempo, o cliente veio querendo garantia do coxinho do amortecedor. Só que o mecânico tinha pedido devolução. E aí, como é que fica a autopeça? Você entendeu o que é que eu estou falando? Então, toda metrificação, todo indicativo, ele serve para tomar decisão. E esse da devolução é um deles. A gente também tem uma meta de desconto. O nosso vendedor não pode dar mais de 4% de desconto. Na venda, o meu vendedor ele pode dar até 8% para o consumidor final. Cliente mecânico tem um desconto diferenciado, mas o consumidor final ele pode dar até 8% de desconto. Só que ele não pode dar desconto de 8% em todas as vendas, porque senão a média dele vai ficar alta. Em umas vendas ele pode usar 8%, mas em outras ele não dá desconto. Por quê? Porque a minha média é de 4%. 5% de devolução, 4% de desconto na semana. Então o Juan foi um vendedor aqui que bateu a meta, ele deu apenas 1,45% de desconto. Por quê? Porque eu tenho certeza que o vendedor da sua autopeça, ele dá muito desconto. Ele só sabe fechar a venda se ele der desconto. E eu sofria com isso. E como foi que eu parei de sofrer? Metrificando, mostrando para eles. Teve um mês aqui na peça.com que a gente deu R$38 mil de desconto no final do mês. Gente, 38 mil de desconto. Tá bom, eu sei que tem vendas que a gente precisa baixar, tem vendas que a gente precisa cobrir um orçamento, mas não é em todas. 38 mil. Quando eu descobri esse indicativo aí, eu nem dormi de noite. Não, a partir de amanhã, vamos criar uma meta para os vendedores, vamos acompanhar semanalmente, entendeu? Para ver essa quantidade de desconto. Gente, aqui eu encerro esse vídeo mais uma vez, dizendo para vocês que isso aqui é apenas 10% daquilo que os meus alunos do método peça.com têm acesso e que em breve a gente vai abrir as novas turmas. Esse é mais um vídeo da série Segredos da Minha Autopeça. Valeu!